A epopeia de Gilgamesh. Ele que o abismo viu, o Selekin Eneni. Gilgamesh é o rei de Uruk, reino próspero, pós-dilúvio, protegido por um grande muro construído por Gilgamesh. Ele é de força inigualável, com poderes divinos, filhos de uma deusa e de um homem, sendo duas partes divino e uma parte humana. Mas ele cometia vários excessos também com seu povo, desafiando os jovens de Uruk, que tinha uma regra que a primeira noite da noiva era do rei. Primeiro o rei, depois o marido. Eventualmente o povo foi até a deusa pedir por uma intervenção. Por favor, ajuda a gente a controlar um pouco essa arrogância do Gilgamesh. Então a deusa Aruru fez do barro um rival para o Gilgamesh, o Enkidu. Um ser bem primitivo que passou a vida na floresta, longe da cidade, com os animais. O Gilgamesh eventualmente fica sabendo dessa criatura na floresta e envia uma prostituta, Shamhat, uma prostituta sagrada, para atrair o Enkidu para a cidade. Quando Enkidu encontra a mulher, eles passam 6 dias e 7 noites transando e depois de satisfeito, ele decide voltar ao campo. Mas aí os animais fogem, não querem mais estar no convívio com ele. Então, eventualmente, a mulher traz ele para a cidade. Ensina ele sobre o pão, sobre a cerveja, sobre se vestir, dá uma civilizada nele. A mulher também conta sobre esse rei gigante, fortão, que era meio abusador das pessoas. Quando tem o encontro do Gilgamesh e do Enkidu, acontece do Gilgamesh estar se preparando para uma núpcia com uma virgem, e o Enkidu já chega e eles começam a cair na porrada e começam a se brigar e vão brigando nas ruas da cidade, no que eles descrevem ser uma luta espetacular. Eles lutam, o Gilgamesh ganha, mas o Gilgamesh vê no Enkidu um grande guerreiro, um grande potencial e se apaixona, fica encantado com as habilidades do Enkidu e eles se tornam grandes amigos e começam um bromance. Ele deixa de lado essa coisa de ficar com as virgens e passa o seu tempo com o Enkidu, que também se transforma num conselheiro para ele. Entre um dia, uma conversa e outra, eles decidem ir em busca de fama. Aquele monstro lá na floresta dos cedros, o tal do Humbaba, de 10 cabeças, vamos lá matar ele. E assim eles partem numa jornada e encontram um monstro e matam o monstro. E na finaleira o monstro tá assim, pô, deixa, né, tá de boa, já perdi e tal, e Enkidu, e dá meio com lança uma praga pro Enkidu, tu vai morrer mais cedo que tu imagina. E daí o Gilgamesh fica bem indignado, não curte isso, e corta a cabeça do Humbaba, e eles levam a cabeça de volta pra cidade e voltam como heróis. Chegando na cidade, Ishtar, a deusa da guerra e do sexo, ela se encanta com Gilgamesh e toda essa glória que ele está vivendo de ter matado o monstro e tal, e pede para ele casar com ela. Só que ele não quer casar com ela e ele fala que não vou casar contigo não, porque eu tô ligada que teus ex-maridos tudo acabaram super mal, eu não quero nada disso, que eu sei da história dos teus outros amantes. A Ishtar ficou enfurecida, super ofendida. Ela pede pro pai interceder, pede pro deus Anu que dê pra ela o touro dos céus, que envie pra terra o touro dos céus pra acabar com Uruk. Mas o touro chega lá, o Gilgamesh e o Enkidu mata o touro sem problema, é outro momento de glória dos dois. Os deuses reunidos, eles decidem que esses dois estão fortes demais e que eles mataram lá o Humbaba, que não estava fazendo mal para ninguém, que cuidava da floresta, foram lá e mataram o cara. Agora matam o touro dos céus, ofendem a deusa Ishtar, isso tem que acabar. Eles decidem que um dos dois vai ter que morrer e daí decidem que quem vai morrer é o Enkidu. O Enkidu fica doente e vem a falecer. Daí o Gilgamesh fica arrasado. É um lamento profundo, uma dor profunda, não só da perda do amigo que ele amava, mas também por ele entender que tem a morte e que a morte sim, que ele também ia morrer. Depois de ficar do lado do corpo, até o corpo começar a se decompor e fazer todas as honrarias pomposas, fúnebres, o Gilgamesh parte em busca do Utnapishtim, porque ele sabe desse sábio que sobreviveu ao dilúvio e que foi garantido, que ganhou a imortalidade. E tem essa passagem que é interessante aqui, ó, dele falando, né? O amigo meu, que amo, tornou-se barro. Enkidu, o amigo meu, que amo, tornou-se barro. E eu, como ele, não deitarei. E não mais levantarei de era em era? E daí ele parte na jornada, ele se depara com vários obstáculos. Ele encontra com o homem escorpião, e lá ele conta a história da vida dele, quem era ele, que ele tinha matado o touro, e as pessoas e lá também eles dizem para ele, não, vai para casa, não tem muito imortalidade, né, não devia estar por aqui.
Ele caminha mais um tanto, ele chega lá no fim do mundo, quando acaba o mundo, ele encontra uma taberna, um bar, né? Ele acaba num bar, e lá no bar tem uma balconista chamada, taberneira chamada Chidori, e ele conta pra Chidori toda a história da vida dele, tudo que ele já tinha lutado, o amigo dele que tinha morrido, a busca da imortalidade, e ela também, não, cara, não adianta, vai ser feliz, volte, a mortalidade não acontece, né? Sempre todo mundo meio que o que tu tá fazendo é loucura, não deve fazer o que tá fazendo, volta para casa. Mas tem o barqueiro, o Shanabi, que sabe cruzar as águas da morte, e lá depois das águas da morte pode ser que encontre o Utnapishtim. E ele acha o arqueiro e cruza as águas da morte, que parece ser a viagem mais sinistra de todas, com tudo de mais horroroso, de escuridão e de tudo de roubada, até que então ele encontra o Utnapishtim, o sábio Utnapishtim, que estava lá vivendo com a mulher. E ele fala que ele quer a imortalidade, e o Utnapishtim fala assim, isso não é bem assim, mas vamos fazer um teste. Fica 7 noites sem dormir. E a gente vê se tu conseguir dominar o sono, quem sabe tu chega na imortalidade. Logo que o Gilgamesh parou quietinho, ele dormiu. E para contar o tempo, porque o Utnapishtim sabia que o Gilgamesh ia duvidar do tempo dele de dormida, ele pediu para a esposa cozinhar fazer um pão cada dia. Daí, conforme o estado de decadência do pão, ele ia saber as noites que ele tinha dormido. E assim foi. E o Gilgamesh acordou e o Utnapishtim contou para ele detalhes do dilúvio, de como que foi a mensagem dos deuses, a construção do barco, e que no final os deuses lhe deram a imortalidade, mas que essa imortalidade é uma solução específica para um caso específico, sem a ilusão de que vá voltar a acontecer com outro homem. E aconselha Gilgamesh a voltar para casa e viver uma vida mortal, feliz, com sua família, na sua cidade, com seu reino, com seu povo. E que a imortalidade é para os deuses e a mortalidade é para os humanos. A esposa de Utnapishtim intercede por Gilgamesh e pede para o marido não deixar ele ir embora assim de tão longa viagem com as mãos abanando. Então Utnapishtim fala para ele de uma planta no fundo das águas que pode rejuvenescer. O Gilgamesh dá jeito de ir lá pegar a planta, mas a caminho de casa, o Shanabi no barco com a planta ele dá uma paradinha para tomar um banho, se refrescar numa água. E uma cobra vem e rouba a planta da juventude dele. E essa cobra na hora, instantaneamente, troca de pele. Então Gilgamesh sente e chora. Depois chega às muralhas de Uruk e é tomado pela alegria de rever seu lugar e sua comunidade, seu povo. Um complemento do autor. Aquilo que o herói traz consigo de volta não é algo material, mas sim a certeza de que a vida humana, ainda que breve, tem seu lugar no espaço de convivência com outras pessoas.